A letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, a anagogia, para onde deves caminhar. Quando a gente fala de sentidos da escritura, muita gente pergunta assim: ah, é aquela interpretação que você pega uma passagem bíblica e aí faz de acordo com alguma situação humana, sei lá. A pessoa pega e interpreta a Sagrada Escritura baseado nos ricos, né, para a pessoa ter dinheiro. Então ela faz uma leitura baseada na questão de, né, sucesso financeiro. Aí o outro já não concorda com esse tipo de ideia, então ele faz uma interpretação baseada no pobre. Né? O outro vai lá e faz uma interpretação baseada na mulher. Né? Aí hoje você tem grupos que faz baseado em qualquer outro tipo de grupo de pessoas que se reúne aí. Né? Já é tanta gente que eu não consigo mais acreditar que tem minoria nesse país, mas tudo bem, é tanta minoria que já é a maioria. Né? E aí começa esse tipo de interpretação enviesada e o pessoal acha que esse é o sentido da escritura. Você pegar e fazer uma atualização para os dias de hoje, baseado em situações corriqueiras da vida ou em problemas que as pessoas têm, e aí você adapta. Né? Ou então, tudo a gente começa a adaptar para uma questão de cura. Né? Cura física ou cura espiritual, e é só isso que se fala. Né? Quando você parte simplesmente é quase um curandeirismo, ou então para a prosperidade, ou então para a libertação do pobre, ou então para a questão da mulher. Então, isso aí são sentidos da escritura? Não. Né? Fuja desse tipo de interpretação. Esse tipo de interpretação mais atrapalha do que ajuda uma interpretação verdadeira. Porque se você vai ler a Bíblia, a primeira coisa que a Bíblia quer fazer com você é fazer você se aproximar de Deus. Então, quando ele usa alguns símbolos, algumas situações, é para falar com você, para que você fale com Deus. E aí não importa que você é de grupo tal, se você é rico, se você é pobre, se você tem alguma doença, se você tem algum problema pessoal. Deus está chamando a todos. E aí não importam essas coisas vão passar, entendeu? Essas diferenças, essas questões vão passar todas. Então isso não pode ser o sentido para a leitura bíblica. Você não pode fazer uma leitura enviesada dessa maneira, porque vai ser uma bobagem. Você vai se perder e não vai conseguir realmente extrair a verdade que Deus está querendo colocar para você, colocar na sua alma, apresentar essa verdade, tocar tua inteligência e você se aproximar dele. Tanto que esse tipo de interpretação, quando você escuta dessas pessoas que dizem hermeneutas, grandes intérpretes, elas não te levam para a oração. Elas te levam às vezes para uma situação meio assim, ou para alguma sensação de, ai que bom, eu vou ficar bem, eu vou ter paz, eu vou ficar rico. Ou então vai te colocar, isso mesmo, nós temos que lutar, acabar com os opressores. Aí o opressor é o cara que é católico igual você e você tem que tirar ele, você tem que derrubar ele. Ou então você tem que ir contra os padres. Não faz muito sentido isso, entende? Você percebe que tem alguma coisa estranha aí no meio dessa interpretação, que ela desloca totalmente a interpretação bíblica? Então não faz sentido nem essas teologias da prosperidade, nem teologias da libertação, porque elas acabam destruindo tudo que você tinha que interpretar aqui, que é Deus querendo falar realmente conosco, como igreja e como indivíduo que se aproxima de Deus. Isso daí não tem. Por isso, o catecismo da igreja possui uma orientação de dois sentidos, que aí nós podemos dividir e chamar de 4 sentidos, para a Sagrada Escritura, que você deve usar quando você começar a ler. Se você viu o vídeo passado, você já viu que por onde você tem que começar. Então você começa a ler pelo Evangelho e dali você começa a tirar estes sentidos para que você faça uma verdadeira e correta interpretação da Sagrada Escritura. Segundo uma antiga tradição,
Podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo esse último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Omnes sensus fundantur super literalem. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Nós estamos aqui neste mês fazendo essas análises, trazendo essas explicações básicas da Sagrada Escritura para que você comece a ler. Você está aí parado, querendo ler, mas não sabe se começa. Está na hora de começar, meu. Comece a ler a Sagrada Escritura, né? Mas comece a ler do jeito certo. Então a gente já tirou o que é errado. Você não vai fazer leitura e toda vez que você lê, você vai achar, né? Como uma vez ouvi que tudo ali é alguém com um encosto, né? Então também é a teologia do encosto. Ou então teologia do rico, do pobre. Isso aí não adianta. Isso aí é só perda de tempo. Você precisa ir de acordo com aquilo que o catecismo já nos orienta, né? Porque aí você vai encontrar o sentido correto da coisa. Então a gente não pode se perder. E você, já se inscreveu no canal? Já curtiu o vídeo e já está compartilhando esse vídeo e outros com os irmãos? Olha, nós estamos tentando aqui trazer catequese, né? Tivemos aí a Semana do Catequista, estamos agora instruindo sobre a Sagrada Escritura, temos algumas orientações sobre livros, indicações e tudo mais. Todo dia tem catecismo da igreja. Tivemos no ano passado o Santo do Dia, tem aí todos os santos. Qual é o dia do seu aniversário? Procura lá que está lá o santo que é o que está no mesmo dia que você nasceu. Olha que beleza, você pode ser devoto dele, conhecer a história dele e muito mais. Então compartilhe e vamos analisar isso aqui. Bom, nós falamos de sentido, o primeiro sentido é o sentido literal, né? E o sentido literal nos chama a uma interpretação correta do fato, né? Ocorreu um fato ali. Pum. Quem é que faz esta análise? Essa talvez para você, meu irmão, e para mim, é o mais difícil para nós que não somos estudiosos. Você não é exegeta, né? Talvez não saiba, eu também não sei grego, latim, aramaico, né? E hebraico, e estas são as línguas que a Sagrada Escritura vai estar, né? Latim é porque depois você teve a tradução de São Jerônimo, né? A Vulgata, mas a Sagrada Escritura está escrita em grego, né? O Novo Testamento inteiro, alguns livros do Antigo Testamento, e o restante é aramaico e hebraico. Então, talvez você vai ter dificuldade de fazer isso. Além disso, além da leitura da letra, né, do texto, existe uma análise histórica do fato ocorrido. E aí é muito legal porque existem detalhes que para nós passam, mas que são importantíssimos para a interpretação. Porque às vezes você pode dizer uma coisa errada, sei lá, você vai explicar para alguém e acaba explicando errado pela falta do sentido. Então aqui tem sim um sentido histórico. Novamente voltando naquelas interpretações malucas, não é um historicismo, viu? Não é você ficar com a história como a base principal e aí agora você vai procurar o Cristo histórico e ele não tem nada a ver com o Cristo da fé. Não, por conta dos outros sentidos, você vai entendendo aquilo que o próprio Papa Bento diz, que o Cristo histórico é o Cristo da fé. Então você não faz essa separação, você utiliza da história, você utiliza até de arqueologia e de outros detalhes que trazem para enriquecer a interpretação e tornar inclusive o outro sentido, que nós vamos falar daqui a pouco, mais rico, mais detalhes, inclusive para a sua vida e para a interpretação, caso você vai explicar, melhor. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando se analisa
o que ocorreu no casamento das bodas de Caná, né, em João capítulo 2, que Jesus transforma água em vinho e fala de umas talhas pesadas de 6 servos, fala que tinha um casamento e acabou o vinho. Né? O que tem? Né? Como é que era um casamento? Né? Então existe todo um detalhe de um casamento que era feito naquela época. Por exemplo, não era feito em um dia só essa festa. Ela precisava durar muito tempo porque vinham pessoas de lugares muito longe. E você não tinha celular, você não tinha telefone. Né? Os meios de comunicação eram muito rudimentares. E também os meios de locomoção também eram mais simples. Para vir, a pessoa demorava dias para chegar. Então essa festa durava, às vezes, até uma semana. Se você não sabia esse detalhe, tem. 6 servos significa que não era uma família assim de muito dinheiro. Não tinha muitos dólares. Tanto que acabou o vinho. Então era uma família pobre. Né? E ao acabar o vinho, eles têm que ir buscar água. Com as talhas que, né, cheias d'água, vai pesar pra caramba, extremamente pesado. Mas quanto esses servos andaram? Né? Porque essa água não bastava simplesmente, pega a mangueira lá, põe no filtro ali, não era assim. Os caras tinham que andar até o final da vila, né? E às vezes tinha que andar mais de 1 quilômetro para ir lá na fonte, aí vai lá, baixa o balde, aí tem que ir complicado, né? Você vai ali no poço, joga a água inteira, tal, sobe, põe, até encher. Encheu, leva de volta. Imagina, diz que eram quase 600 litros, né? As talhas, umas talhas pesadas, né? Que são, na verdade, algo parecido, pelo que a gente vê em alguns desenhos, parece umas ânforas, né? Eu acho que esse é o nome, seriam quase como galões, podemos chamar assim, para ficar mais fácil o seu entendimento e o meu. Uns galões, pensa isso, e o negócio pesando quase 100 litros, fora o peso né, da própria talha. Olha que coisa complicada de trazer de lá para cá. E naquele momento, o negócio já estava se transformando em vinho. Então, os servos viram isso. Eles viram este sinal. Olha que coisa incrível. Então, esses detalhes históricos enriquecem a passagem. Talvez você nunca tenha pensado isso, né? Como é que tinha essas dificuldades da família e do local para que ocorressem tais situações, né? Inclusive, o trabalho que os servos tiveram não foi coisa de 2 minutos, né? Ali na passagem, quando você lê, vai buscar água. Aí eles trazem, mas isso aí demorou muito tempo. Né? Qual que é o papel de um mestre-sala nesses casamentos? Então, todos esses detalhes aí enriquecem ainda mais. Então, é para isto que tem o sentido literal. Não é simplesmente para dizer, vamos fazer uma análise pela história, porque aí os caras vão para o excesso, né? O historicismo, não é uma análise para que a história auxilie, não, ela vira o princípio e o único fundamento. Aí eles falam, vamos pensar, ninguém ressuscitou, então Jesus não ressuscitou. Se ressuscitou, a gente só joga para uma ideia de nossos corações estão tocados, então ele vive nos corações. Não. O dele é fato único, mesmo porque foi ele que criou tudo isso aqui, ele quebra a regra quando ele quiser, meus amigos. Vocês, historicistas, não têm fé, e aí vocês caem nesses problemas seríssimos aí. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. O sentido alegórico, né, da parte espiritual é exatamente o que foi dado o exemplo. E aí, a alegoria ela é sempre utilizada do Antigo Testamento para o Novo. Então,
o profeta é sempre uma prefiguração em algum ato, em algum detalhe daquilo que Jesus vai fazer. Então eles são sempre pré-figuras, porque Jesus é profeta. Então quando o rei Davi fizer, Jesus é rei. Né? Então ele é sacerdote também, quando fala de Melquisedeque, então é sacerdote, profeta e rei. Então ele é o que esses daí são apenas pequenas figuras, alegorias daquilo que Jesus vai fazer com total perfeição. Então estes sinais você sempre faz essa ligação do Antigo com o Novo. Eu falei no vídeo passado, o Antigo Testamento dá ao Novo seu lugar. Por exemplo, a Arca de Noé, ela é prefiguração, ela é uma alegoria do que aquilo ali? Todo aquele fato, né, da Arca de Noé andar por todo aquele mar causado por uma grande chuva, inundação de 40 dias, o dilúvio que se fez. O que é aquilo? Né? Qual é a alegoria que a gente faz? A alegoria da igreja, que está navegando neste mar do pecado, né? Porque era o pecado que tinha, por conta do pecado que ocorreu todo o dilúvio. Então, ela está navegando, né, neste mar do pecado, e nós temos que estar dentro da arca, assim como Noé. Veja esta prefiguração, essas ligações, essa alegoria com o mundo, né, e né, a igreja e a arca de Noé, sempre essa ligação. Então, você vai ver muitos desses sinais, essa alegoria sempre vai ser feita do Antigo Testamento com o Novo Testamento e a nossa história. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para nossa instrução. 1 Coríntios 10, versículo 11. Então a gente vai para o sentido moral. A gente volta para aquela passagem que eu usei de exemplo de João capítulo 2. Quando, por exemplo, eu peguei e falei dos servos que obedeceram à ordem de Jesus. Então, a necessidade de que nós obedeçamos à ordem de Jesus para que os seus sinais ocorram em nossa vida verdadeiramente. Então, ali você pode trazer um significado de obediência. Veja, então sempre você encontra um sentido moral ali que vem da instrução, que vem de alguma situação, pode ser realmente uma palavra de Jesus, uma ordem, e que fica às vezes mais explícita o sentido moral. Nesse caso, fala-se dos servos e fala-se da necessidade de ouvir atentamente sua palavra, né? Seguir atentamente aquilo que ele está dizendo, é o que Maria vai falar e orientar a cada um de nós. Então ali você tira o sentido moral. Isso nessa passagem, mas em outras você vai ter talvez explicações e orientações diretas sobre isso, sobre o que cada um deve fazer, como é que nós devemos agir nas situações. Então, a Bíblia está realmente aí para nos dizer como devemos agir, como devemos viver, como devemos nos relacionar, como devemos nos comportar nas mais diversas situações. Vai relacionar tudo? Nem tudo. Algumas coisas parece que ficam um pouco genéricas, por exemplo, os 10 mandamentos. Eles têm toda a lista ali, mas ele não fica claro ali dizendo assim, para cada situaçãozinha da sua vida ali está completamente definido. Não, mas há uma base ao qual nós podemos seguir. É por isso que a própria Sagrada Escritura não se explica a si mesma, né? Ela tem toda a sua condução, mas ela possui algo que explica e que diz qual é a verdadeira explicação e qual é a verdadeira linha que nós devemos seguir, que se chama tradição da igreja, através do magistério, que vai dizer, olha, isso deve ser seguido, isso não deve ser seguido. Então, existem os verdadeiros intérpretes, que é o magistério da igreja, baseado na Sagrada Escritura e reforçado pela tradição da igreja, né? O católico não fica só na Sagrada Escritura. Por quê? Porque nós não somos a igreja do livro. Nós somos a igreja onde a palavra é uma pessoa e esta pessoa está viva, ressuscitada. É Ele que nos conduz, né, e que nos orienta através de sua igreja e não apenas através das inspirações pessoais, né? Isso aí é o grande problema que outras, né, que denominações cristãs não católicas
acabam caindo, porque aí vale a interpretação pessoal. A interpretação pessoal pode servir para você, mas ela não vai ter um sentido universal, ela não vai ter um sentido geral para todas as pessoas, né? Então, nessas horas, para uma explicação, por exemplo, se você for fazer uma reflexão para várias pessoas, você precisa obedecer e ir de encontro àquilo que é a igreja, né? Existe uma chave de leitura para a Sagrada Escritura. Vou deixar para o final para dizer qual é a chave de leitura que você tem que usar para ver se a sua interpretação está certa ou errada. No final você vai ver. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, em grego, anagogé, à nossa pátria. Assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém Celeste. E então a gente vai para anagogia, não é analogia, analogia é primeiro, essa é a anagogia. O que é o sentido anagógico? Ele parece meio estranho o nome, mas você vai entender. Quando a gente pega, novamente, vamos voltar lá para João capítulo 2, e a gente vê Jesus transformando a água em vinho e ele responde para Maria, minha hora ainda não chegou. Esse acaba sendo o seu primeiro sinal, o sinal dessa transformação da água em vinho. Imediatamente, um bom católico fará a ligação de que ali é o primeiro sinal da hora e faz a ligação com a sua cruz. Imediatamente, ao ver a ligação com a sua cruz e já olhando o vinho, percebe que existe um casamento. Este casamento nos liga a dois fatos, um já existente e um que virá. Um que já é e um que virá. O que já é a Santa Missa. Quer dizer, através do primeiro sinal, você liga ao último, Santa Cruz, água e vinho, sangue e água sendo derramado da cruz, e você já liga a Santa Missa, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo sendo dado ao seu povo. E aí você faz uma ligação agora anagógica. Quer dizer, qual que é? Você vai ligar uma realidade eterna. Esta realidade eterna é o grande banquete do Cordeiro, onde haverá, né, após o juízo final, onde aqueles que querem estar com Jesus participarão do banquete eterno e lá, né, vão comungar eternamente, podemos dizer assim. Então é esse banquete eterno, este encontro do noivo com a noiva, é o casamento espiritual, né? Então a ligação do casamento nessa terra, acaba o vinho, quer dizer, a verdadeira alegria dos homens, da humanidade que sofre, que padece com o mal. Então o vinho acabou, só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode transformar esta humanidade. E essa humanidade unida à igreja através de Maria, que está ali clamando pelo seu povo, né, junto com os outros que também foram convidados, quer dizer, os apóstolos, a igreja se reúne e pede a Jesus, faz o sinal, porque sem ti, Senhor, nós não conseguiremos. E então ele vem. Então esse sinal anagógico, essa ligação da igreja e o seu povo, o casamento do noivo e a noiva, o noivo que vem, a noiva diz, vem, Maranata, vem Senhor Jesus. E então você tem o banquete do Cordeiro. Então essa ligação do eterno. Faz sempre essa ligação para que isto se ligue a você e te traga algo além da fé no dia a dia. Quer dizer, nós falamos do sentido moral, nós trouxemos essa ligação do antes com Cristo, fizemos o analógico, explicamos os sinais literais, o fato ocorrido, que realmente aconteceu, como funciona o casamento. Agora a gente vai para o espiritual e nos traz, além da fé crescer, é para a nossa esperança nos fazer assim explodir de alegria e estarmos realmente diante do Cordeiro na Santa Missa, sabendo que haverá um momento que isso será eterno e será uma alegria eterna para todos nós. Grande será esse sinal. E é assim que a gente completa esses sentidos da Escritura.
Mas eu tenho certeza que você ficou na dúvida aí, né? Qual que é a chave de leitura para você ler a Sagrada Escritura? E no mínimo, pelo menos assim, se você, assim como eu, não é um exegeta, não cometer erros na hora de você fazer a sua interpretação bíblica. Você sabe qual é? A resposta é muito simples. Leandro, vamos lá, vamos para a pergunta lá de novo. Leandro, qual é a chave de leitura para que eu leia a Bíblia e não cometa erro? Que eu não caia no erro. E assim, na hora que eu ler, eu não cometa nenhum, né, não fale nenhuma bobagem, não explique nenhuma bobeira. Muito simples, meu amigo. Muito simples. Né? E aí você agora vai entender por que a gente fala que não dá só para ler a Sagrada Escritura e achar que vai estar tudo bem. Vou dar um exemplo básico. Você vai precisar, como chave de leitura, saber, conhecer o creio. Essa é a chave de leitura. Ok? Se você não sabe, se você não entende o creio, você não vai conseguir. Por quê? Porque você entendendo o que significa creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e assim vai. Quando você entende aquilo, você consegue ler a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a partir daí, quando você ler as passagens e fizer as ligações, você nunca vai dizer que Jesus não é Deus. Você nunca vai dizer que o Espírito Santo é apenas uma criatura. Você não vai ficar preocupado, por exemplo, como ficam algumas denominações aí não são cristãs, mas que acreditam, dizem crer no mesmo Deus. Por exemplo, você não vai ficar sem comemorar aniversário, porque na Bíblia tem 2 aniversários que são festas ruins. O meu Herodes, o teu faraó. Não é só isso. Isso aí não é a chave de leitura. Você não parte... Por isso que eu falei que você não lê a Bíblia a partir dela só. Mas alguém te explica o que é para você entender. Então é aí a pegada, é aí que você entende como ler. E aí você não sofre. Entendeu? Porque os antigos não passavam mal. Ai, mas antes era proibido. Não tinha nada disso de proibido. Não era proibido. Mas se entendia a partir do catecismo. E assim para todo o restante. Se você souber, além do creio, você entender os sacramentos, vai ficar mais claro ainda, por exemplo, na explicação que eu dei agora há pouco. Quando eu falei de Eucaristia, fiz a ligação da Eucaristia com o banquete do Cordeiro, com João capítulo 2, fica tudo muito mais claro. Então você vai entendendo melhor os sacramentos, você entra no mistério realmente, em todo o mistério, que aí você vai entender o significado da Santa Missa, vai ficar ainda mais claro para você. Se você entende os 10 mandamentos, quer dizer, estudou os 10 mandamentos, você consegue também articular com a sua vida, no sentido moral e tudo mais, vai ficar mais fácil para você não dizer bobagem. Nem para cair num rigorismo de tudo é pecado e nem para cair num permissivismo, não tem problema, não é pecado. Você vai ter as fontes exatas. E consequentemente, se você entende os fundamentos da oração, isso vai lhe ajudar para que você entenda quando fala de oração ali e você, compreendendo a vida espiritual, consegue traçar exatamente até algumas passagens em que momento da vida espiritual está se falando ali. Porque algumas coisas são para quem está chegando na igreja, outras coisas são mais profundas. Não que não possa ser explicado para quem está começando, mas elas são realmente algumas palavras ditas para quem está num passo da caminhada já mais avançado mesmo. E isso precisa ser explicado. Quando você não entende da oração, não entende da sua oração, não entende os tipos de oração, e aí qualquer coisa ali está tudo igual, você vai cair no que muita gente cai hoje, de é só uma cura,
é só Jesus estava ali com a pessoa, disse algumas palavras bonitas e você não aprofundará, entendeu? Você vai ficar sempre ali num sentido meio relativo da fé. Não é isso que nós queremos realmente aprofundar e compreender. Então, você acaba de saber que você precisa saber o catecismo da igreja para entender a Sagrada Escritura. Se não, você vai entender alguma coisa? Vai. Né? Mas seu conhecimento será mais profundo quanto mais você souber o catecismo que explica a Sagrada Escritura. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.